Olá, está no ar mais uma Ação e Cidadania. No programa de hoje vamos conhecer o trabalho da ONG Bem da Madrugada, que ajuda moradores de rua durante as frias noites de São Paulo. Para falar desse projeto, recebo a Aline Marcato Zanchini, uma das líderes voluntárias do projeto. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite. E com a gente também o Rafael Lima, cofundador da ONG. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Bom, para começar a falar desse trabalho, quando que começou e qual que foi o motivo, o start para vocês, né, encarar essa empreitada? Eu como cofundador, né, nós éramos 3 amigos de colégio, e perto do Natal, numa volta de uma festa, a gente foi abordado por uma moradora de rua, e aí ela pediu umas coisas, a gente não tinha nada, e daí surgiu a ideia, falou, pô, vamos fazer parte de alguma coisa, vamos fazer. Aí a gente tentou dar uma pesquisada, mas tudo era meio que voltado para ou um cunho político, ou uma coisa religiosa, e nada de livre e espontânea vontade, simplesmente para ajudar. E aí a gente decidiu fazer, e começamos em 3. E hoje estamos aí. Hoje já são quantos? Hoje nós temos inscritos por volta de 500, talvez um pouco mais, e ativos por volta de 150. Bem expressivo, bem legal. Bastante, né? É um trabalho, no caso, que depende de voluntários, né? Como que é essa procura, né, para participar, e algum critério que vocês utilizam para selecionar? Não tem sim. É um projeto bem livre, né? A pessoa simplesmente tem que chegar, né? E tanto é que o nosso trabalho é bem assim, o que tem naquele momento, né? Então a gente não consegue se planejar tanto, vamos ter tanto de doação, vai ser assim, porque depende de quantas pessoas vão estar lá, né? Porque cada um tem o seu compromisso de trabalho, então geralmente o pessoal sai do trabalho e tem esse compromisso, a gente faz bastante divulgação nas redes sociais, e a pessoa chega lá com uma boa vontade, amor, e a gente recebe, vai orientando, né, conforme a quantidade de doações que a gente tem. E ali a gente vai separando e dá seguimento para que o projeto comece a funcionar. Legal. No caso das doações, como que funciona? São os próprios voluntários que levam, ou vocês vão em busca também de alguma arrecadação? Geralmente os voluntários, eles levam, né? E assim, cada um no seu ambiente tenta divulgar o trabalho e tentar algum parceiro, né? Ou seja na família ou no trabalho. Acho assim, a ONG, ela vive mesmo da divulgação, né? Principalmente dos voluntários que vão, faz esse cadastro. Depois que a pessoa vai pela primeira vez, tem os grupos no WhatsApp, né? Então a gente tenta manter isso ativo, cada um, Zona Leste, Zona Norte, Grande São Paulo, para tentar lembrar que tal data vai ter o evento, né? Para a pessoa, dependendo da época, a gente busca alguma coisa. Muitas vezes recebemos doação de roupas, mas não tem alimento, né? Então a gente foca, bolacha ou kit de higiene. Depende de conforme está indo a semana e da estação que a gente está também. É bem um trabalho de formiguinha mesmo, 1 a 1. A gente vai ali, se você... Poxa, a gente manda uma foto da ação semanal, daquela semana tem a foto da ação, um flyerzinho. Aí a gente manda no WhatsApp, aí você pega, aí você divulga na sua rede social. Por mais que você não vá, que muitas vezes acontece isso, eu trabalho a maioria das vezes no dia da ação, então é difícil de ir sempre, mas só de você divulgar e algum amigo seu ver e perguntar, mas o que é isso aí que você faz? Aí você explica, olha, é uma ação que a gente faz de livre e espontânea vontade, muito assim, muito informal e tranquilo, mas foi impressionante que ficou uma coisa bem organizada. Você chega lá, tem o pessoal que já está mais tempo indo e vai uma vez, vê que não é oba-oba, vê que é uma coisa legal, organizada, entre ali a gente mesmo, não é uma coisa, não tem ninguém mandando, tem assim, quem quer fazer a triagem vai ali, tem a fulana que está fazendo, ali tem o pessoal, cada um vai setorizando, aí você vai, os homens mais fortes, então vamos lá, pegar as caixas, aí pega as caixas, aí vai separando, é muito legal. Trabalho em equipe mesmo, né? Equipe. Tá. Como que funciona a organização dessas ações que vocês realizam? Você citou que tem na Zona Leste, na Zona Norte, né? Como vocês escolhem qual bairro vai receber determinada ação? Não, na verdade é no centro de São Paulo. Quando a gente começou, a gente rodava de carro
Nós saímos rodando de carro perto na República do Líbano, ali perto na 23 de Maio, embaixo dos viadutos, ali perto do Detran, na Cruzeiro do Sul, ali perto do metrô Santana, por ali, perto do Carandiru, enfim. Começou assim. E aí, quando a gente foi para o centro, a gente percebeu que tinha uma concentração de gente maior ali e era mais fácil de você atrair gente e você não ficava tão exposto só no carro. Porque quando você vai no carro é mais complicado, não é tão simples você chegar, você não consegue ter muita coisa no carro. Então aí a gente tem um ponto de encontro no centro, bem próximo da Praça da Sé, ali da igreja. E ali a gente chega um pouquinho antes, 1 hora antes da ação, faz a triagem, a galera toda se reúne, faz a triagem e a distribuição de tudo e depois todo mundo se reúne e vai para a segunda parte, que é a distribuição. Normalmente é na Praça da Sé. Aí tem alguns outros lugares, né, que fica... Agora a gente está... Antes a gente ficava só na escadaria, aí agora a gente tem uma rota, então a gente sai andando com os kits, né, faz essa organização, a triagem, separa o pessoal do kit de higiene, pessoal da alimentação, roupa, bebida, e aí cada um, né, com seu grupinho ali, e a gente vai andando pelas ruas fazendo essa distribuição. Porque quando eu entrei também, quando eu conheci a ONG, era lá na Catedral. E depois de um tempo a gente começou a perceber que muitas pessoas que estavam, né, na situação de rua não eram atendidas. Porque o que eles esperam? Os comércios fecham. Isso é uma visão que eu tive, né? Os comércios fecham. E aí eles procuram aquele cantinho mais coberto possível e ali ficam, né? E se ele sair dali, ele não vai ter um outro lugar, né? Ele não pode ir lá na Sé. Então, a gente acabou fazendo essa mudança depois de um tempo e a gente percebeu que muito mais pessoas estavam sendo atendidas, né? E também, pelo número de adeptos por ter aumentado, a gente consegue fazer mais coisas. Então, o número de doações aumentaram e aí com isso, a gente consegue ter mais gente, mais força para poder sair e se deslocar de um ponto para o outro, que é uma coisa que quando você tem, eu lembro no começo, quando a gente iniciou ali na Praça da Sé, na escadaria, nós estávamos em 5, 6 pessoas, né? Aí uma das vezes que tinha 14, eu falei, nossa, Luiz, bombou e tal, né? Tem bastante gente. Aí beleza, aí passou um tempo, o Luiz, que não pôde estar aqui hoje, ele abraçou a causa de verdade, de corpo e alma mesmo. Então ele ficou batalhando com isso e batendo lá, e eu falei, pô, Luiz, eu não consigo ir sempre e tal. E aí o que aconteceu? Dessas 14 pessoas que a gente tinha, que na maioria das vezes, e a maioria do público era mulher, era feminino, o que acontecia? Quando tinha um homem a mais, que ou era o Luiz ou era eu, ou às vezes nós dois, quando tinha um homem a mais, a gente ficava um pouco mais tranquilo, porque a rapaziada às vezes chega um pouco mais forte. Mas aí, conforme foi chegando mais gente que de repente teve um boom, e aí quando eu vi lá tinha 100 pessoas, eu falei, nossa, mas o que aconteceu alguns meses atrás, né? E aí, agora a gente consegue se organizar, fazer corrente humana, corredor humano, que aí as pessoas, os moradores de rua vão lá pegar passando pelo meio, rola um pouco mais de respeito, porque tem muita gente, tem muita gente que chega lá e tem uma resistência, eles pedem alguma coisa que não tem, e aí fala, pô, mas cadê? Mas eu quero e tal. E aí você vai aprendendo a lidar com essas coisas e é muito legal, porque agora tem muita gente, a gente consegue atender um pouco mais. E conforme o tempo vai passando, você vai atendendo mais locais e vai vendo outras necessidades. Que legal. E qual a frequência que vocês conseguem realizar essas ações? Quinzenal, tem um calendário nas redes sociais, então são geralmente 2 quinta-feiras no mês, né? E durante o ano a gente faz algum planejamento para algumas ações especiais, Dia da Criança ou de Natal, mas geralmente é de quinta-feira a cada quinzena. Ótimo. Como vocês têm percebido a receptividade desses moradores de rua em receber, né, esse tipo de ação? Porque já é dado, né, estatístico que o número de moradores de rua aumentou em São Paulo nos últimos anos. Vocês têm percebido isso? Sim, acho que até a crise econômica ajudou a aumentar muito e é engraçado que não é só
a gente achava que era morador de rua é o cara que caiu pro mundo da droga. E, na verdade, não é bem isso que a gente vê. Eu não posso assegurar isso com números, porque eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas eu sei que o que a gente vê é o alcoolismo e a droga vem como um agravante de alguma outra situação, tanto da crise econômica que ele acaba tendo que morar na rua, porque perde sua moradia, porque perde a condição de se sustentar, e aí o mundo da droga e do álcool ele domina, e aí ele piora o quadro e deixa prende a pessoa na rua de um jeito que ela não consegue mais sair, mas aí já entra no outro fato, mas aumentou por conta disso e assim, não era, foi muito superior ao que a gente imaginava. Eu pensava que eu ia só achar pessoas que vieram por meio da droga. E não, foram pessoas que vieram por outros motivos sociais, econômicos e caíram nesse círculo. Acho que a gente percebeu bastante imigrantes, né, pessoal da Venezuela, Bolívia, Paraguai. Então, assim, de um ano para cá o número foi bem expressivo e assim e você não vê um homem ou a mulher, a gente percebeu famílias, né? Então crianças, bebês, de um ano para cá o número de assim, a gente percebia mais adultos, mas a gente começou a perceber bastante família, né? O pai, a mãe, os filhos e eles vêm assim até se estabilizarem ou tentarem achar algum tipo de trabalho aqui, se inserir, né, na nossa economia, enfim. Eles ficam nessa região, principalmente ali na Serra, no pátio do colégio, toda aquela região central, assim, aumentou bastante. Acho que esse é um dos motivos também que aumentou esse número aí de pessoas na situação de rua. Em algum momento, os voluntários chegam a abordar essas pessoas, né, em situação de rua sobre a questão de procurar algum abrigo, né, da prefeitura ou não? Como que é esse tipo de diálogo? Assim, a gente tenta, né, orientar, dependendo, porque primeiro que o número de vagas é limitadíssimo, limitado, né? Então, geralmente a gente interfere em algum caso extremo, né? Primeiro eles pedem um auxílio, a gente sempre liga, eu acho que é o 156, o número dos abrigos, e a gente tenta, né? Já teve caso de voluntários ficar até 2, 3 horas da manhã levando em 2, 3 abrigos e não conseguir. A gente tenta fazer o que está dentro das nossas possibilidades, né? Até mesmo quando pedem para tentar achar algum parente, algum familiar, a gente só interfere quando eles solicitam, né? A nossa abordagem mesmo, principal é a alimentação, né, a questão de kit de higiene, que nem todas as outras ONGs trabalham, assim, levam, né, mais comida ou roupa, cobertores, né, o pessoal é mais focado, a gente tenta também levar essa parte de gorros, meias, blusas. Porque o cobertor, como é uma coisa que muitas ONGs já fazem, acaba sendo desperdiçado muita coisa e eles sentem muita falta mesmo de meia, simplesmente meia. Meia é uma coisa que, às vezes eles têm calçado e não tem meia. E meia é uma coisa que faz uma diferença muito grande, principalmente no frio. E com isso, quando você consegue entregar outras coisas que não são parte do clichê de toda ONG fazer, isso faz a maior diferença, porque eles vêm pra gente e alguns já vêm assim, tipo, você lembra que eu te pedi aquela camiseta de manga comprida ou aquela camiseta de lã e tal. Então, a gente vai tentando fazer essas coisas, mas é dentro de acordo com as nossas possibilidades, porque todo mundo trabalha, é difícil, né? Mas se é difícil pra gente, imagina pra eles. É verdade. Bom, a gente continua falando mais sobre o trabalho da ONG no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com Ação e Cidadania e hoje estamos falando sobre a ONG Bem da Madrugada. Eu continuo aqui com a Aline e com o Rafael, da ONG Bem da Madrugada. Bom, hoje, como a gente estava falando antes, sobre os itens que vocês acabam levando nessas ações na rua, né? Além dessa troca, né, material, que troca também de histórias e de carinho, de emoção vocês acabam compartilhando com essas pessoas? Olha,
eu acho que o maior beneficiado no fim de tudo somos nós. Sempre. Porque o olho no olho ali, aquela conversa, aquela troca de experiência, porque tem muita coisa que a gente passa, que a gente não faz ideia. A gente vive numa bolha, quando você tá lá na sua casa, no seu trabalho, no seu esqueminha ali, você vive numa bolha que você não consegue enxergar. Principalmente quando você anda de carro, passa tudo desapercebido, você nem vê. Quando você anda a pé, e você passa, você conversa, você entrega uma coisa e a pessoa te responde outra, e você acaba tendo uma conversa, você faz até uns amigos lá. Então, quando você vem, a pessoa já vem, e tal coisa, aquilo lá que aconteceu, aí o jogo, e aí você pergunta por quê, e o que acontece, e como que é, e aí a pessoa vai te falando algumas coisas, você muda um pouco os valores das coisas que você tem, do jeito que você vê a própria vida, assim, né? Eu acho Muito que para bacana. mim é uma terapia. Eu acho que eu sempre, quando eu volto de cada ação, eu volto uma outra pessoa, porque às vezes a pessoa dá um obrigado, você não fez, mas eu não estou te dando nada, é uma água, ou é uma bolacha, eu acho assim, é o mínimo que a gente tem que fazer como ser humano, né? E quando você, sempre quando acaba os itens, a gente acaba ficando um pouco e, né, o pessoal conversa, vem e a gente vai, como o Rafa falou, trocando experiências, né? E muitas vezes eles sentem essa necessidade de ser ouvidos, né? E quando você faz isso, e a gente já ouviu várias vezes, né, que o que eles precisavam naquele momento, né, o alimento, é simplesmente ser ouvido, ou ser alguém olhar para eles como um ser humano, não como algo que está ali na rua, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta passar para todos os voluntários que chegam, que não é só a doação, né, que você tem que levar. E muitas pessoas pensam, mas eu não tenho nada para levar, eu não tenho, estou no trabalho, eu não tenho nada para levar. Fala, gente, pode vir, o importante é você estar lá e muitas vezes tem o pessoal com doação e o pessoal está lá no fundo e para e está conversando. E aquilo que é importante, né, a função, assim, o nosso trabalho é estar lá, não só entregando, né, coisas materiais, mas tentar proporcionar um momento, alguns minutos que seja com uma conversa, um sorriso, tirar uma risada. Eu ganhei um abraço uma vez, foi uma coisa que me marcou, que foi, eu tinha dado um kit de higiene, alguma coisa assim, eu não lembro o que era, e aí a pessoa pegou assim e falou, na verdade eu queria dar um abraço em vocês. E aí ela pegou e me deu um abraço assim, e me deu bem forte assim, né, aí você fica assim, né? Você fala, será que eu abraço mais, você não fica, se eu largo, se eu não largo? Logo no começo aí, eu entendi. Eu falei, as pessoas são carentes, nós somos carentes. E elas são mais ainda, porque elas têm... As pessoas normalmente olham de cima para baixo para elas. E, na verdade, quando você olha ali no mesmo, de igual para igual, você vê que, tem um ser humano bem legal ali, com bastante coisa para trocar, para te ensinar também, sabe? Então, acho que é o benefício maior de tudo, e acho que isso que traz mais adeptos, porque eles, quando chegam lá e vê isso, tira um pouco da ideia de só lá fazer a filantropia. Não é bem isso. É bom para os dois lados, eu acho. Acho que a gente tira um bom proveito disso fazendo a ação. Que legal. Esse estereótipo que muitas pessoas têm de que pessoas em situação de rua, como você citou, né? São pessoas que têm problema com droga, em certos momentos irrecuperáveis. É um desafio para vocês lidar com essa pressão, até no sentido de trazer mais gente para se envolver com essa causa, de realmente ajudar e tentar fazer a diferença? Sim, total. Eu não tinha tanto contato, eu não tinha contato com pessoas em situação de rua com problemas de droga, de alcoolismo, ou psicológico e psicológico acho que é um dos que mais tem. O que mais tem, é o que mais tem. Porque aí o psicológico, quando tá ali, a droga tá ali também para servir o problema psicológico, né? E assim, a dificuldade tem por conta do preconceito, né? Até você explicar para a pessoa, olha, vamos lá e tal. Assim, ao primeiro momento a pessoa pensa, opa, eu vou lá na Sé à noite, como que vai ser, como que eu vou ser abordado, será que, né, que vai acontecer, aquele preconceito no meu celular, alguma coisa. E assim, é uma recepção totalmente diferente, né? O pessoal espera quando a gente não vai, fala, poxa, mas aí vocês não vieram, mudou, né? A gente começa a fazer a rota e aí o pessoal às vezes se engana na rua, fala, nossa, mas eu estava lá em tal rua, eu estava te esperando. Então assim, eles já esperam, né,
que o pessoal do Bem da Madrugada esteja ali naquela data. E aí a gente tenta passar esse lado positivo para que outros voluntários também, né, possam participar. É diferente você trabalhar numa ação com criança, né, que você vai lá, por mais que seja um lugar difícil, é uma outra energia, a gente fala, né, até quando a gente faz a introdução lá no dia da ação, a gente fala, o pessoal tomar cuidado com a postura, porque querendo ou não, não é uma situação de alegria, né, então a gente vai saindo lá tirando selfie feliz e tal, mas que a gente possa respeitar, né, aquele ambiente e mesmo assim saber que você pode fazer um pouquinho mais. Não é um lugar que você vai sair de lá, tem algum risco, enfim. Mas quando a pessoa pensa que tem esse tipo de problemas, ou seja com droga, ou seja com álcool, enfim, tem um preconceito no primeiro momento, né? E aí eu acho que o trabalho nosso, do Rafa e de todos os voluntários, é transpor essa barreira desse preconceito e também... Eu já ouvi vários comentários, mas se vocês estão lá, é por isso que eles vão ficar lá, e se vocês estão levando coisa, enfim, tem todo esse tipo de pensamento, né? E eu acho que a gente acaba chegando numa conclusão que nós estamos lá para fazer o que tem que ser feito naquele momento, independente por que a pessoa está lá, ou por que ela chegou, como está lá, né? Eu acho que é fazer o bem, é bem um ditado, sem olhar a quem. Não tem porquê você querer saber o porquê que a pessoa está lá. E sim, a não ser que você queira entender para o seu próprio autoconhecimento ali, entender um pouco de como o ser humano funciona. Mas, para mim, eu só vejo aquilo como, eu vou fazer um pouquinho porque eu acho que vai fazer diferença. E é simplesmente isso. Você chega, faz um pouco. Se você não tem nada para levar, não leva, se leva. Não dê presente e esteja presente. E se puder trazer o presente também. Melhor ainda, né? E vocês trabalham com uma campanha chamada Cachecol do Bem, né? O que ela faz, né? Como que ela ajuda no trabalho de vocês? Então, essa campanha é voltada para a produção de cachecol, principalmente nessa época do frio. Geralmente são as avós de voluntários, teve uma época uma parceria com asilos, então o pessoal doa as lãs, né? Até minha avó tá lá fazendo cachecol, que ela adora. Tá ficando instinto já isso aí, tá. De tricotar. Não, assim, e é engraçado que quando você chega com cachecol, o pessoal adora. E assim, porque é uma coisa que a gente sabe que faz a diferença. Você põe uma blusa, põe o cachecol, você fica mais quentinho, né? E aí a gente vai divulgando, o pessoal muitas vezes doa lã, a gente leva para algum lugar para fazer isso, ou tem algum familiar, você pede, e aí tenta trazer, né? E ajudar de uma outra maneira, que é uma coisa diferente, né? O cachecol, né? Se chegar na rua com um monte de cachecol para doar. Legal, são coisas simples, mas ajudam que essas pessoas não esqueçam da dignidade humana que todo mundo tem direito, né? Quais são os desafios hoje para que vocês continuem realizando esse trabalho? Eu acho que no trabalhinho de formiguinha de divulgação. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, maior a gente pode ficar e nossa abrangência pode aumentar mais ainda. Porque hoje a gente está no centro de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e tal, e a gente está ali no centro e a nossa ideia, eu acho que é ficar cada vez maior para poder atender mais e achar outras pessoas em outros lugares que queiram dar continuidade em paralelo com a gente. Eu sempre falo, se você tem lá uma meia dúzia de seguidores, 1.000, 5.000, 100.000, 1 milhão, o que seja, e se você faz um story, se você posta, se você divulga, você tira uma foto, se você marca a nossa ONG, o que acontece? Alguém vai ver. Toda vez que eu posto no meu, que tem poucos, alguém vê e fala, o que é esse negócio que você faz? E aí você explica e a pessoa às vezes se interessa. Se eu faço isso e o outro faz isso e aí vai indo, e outras pessoas que vêm na rua e enxergam aquele monte de gente, falam, o que é isso? O que é esse monte de gente uniformizada? O que é esse monte de gente... Aí explica, é assim, como é que eu faço? Só chegar. É só chegar, não tem outra coisa. Chegou lá, vai ter trabalho, vai ter coisa para fazer, e no final vai ser muito gratificante. Quem não pode ajudar como voluntário, né, quiser doar alguma coisa, como pode fazer para entrar em contato com vocês? Pode estar entrando em contato pelo e-mail da ONG, né? Geralmente as doações são recebidas no dia da ação.
Mas, assim, como a gente não tem nenhum parceiro, assim, fixo, vamos doar sempre, então a gente ainda não tem meio que um plano, né? Então, assim, sempre direcionar pro e-mail da ONG, que aí, assim, como cada um faz um pouquinho, se é alguém que está lá na Zona Leste, aí o pessoal que está por lá vai retirar a doação. Então, é bem assim, pode ir hoje? Eu tenho doação. Aí a gente sai, quem pode, quem está livre, e a gente vai lá e aí vai tentando direcionar para o Luiz ou para alguém que esteja mais próximo para poder estar condicionando isso daí. A gente tinha uma lista, um roteiro de um roteirinho de doações com locais, né? Eu não sei como é que tá isso agora. Os pontos de coletas, né? Isso. É bem direcionado para os voluntários, assim, líderes, né? Ou quem está disponível. Porque antes eu tinha no meu trabalho, mas aí agora lá vai virar um prédio, eu tive que sair do trabalho todo lado, já não é mais o ponto, aí agora eu já não sei. Mas no site de vocês, nas redes sociais, encontra todas as informações, né? Isso. Tá ótimo. Eu gostaria de parabenizar vocês dois por esse belo trabalho e agradecer pela presença de vocês no nosso programa. Aí eu que agradeço aí todo mundo, acho que o Rafa também, né, por divulgar. É uma oportunidade e eu acho que espero que depois de hoje possa crescer mais e mais o número aí de voluntários. Eu só tenho a agradecer porque cada divulgação, cada pouquinho que possa aparecer mais, porque a gente faz de coração e a gente faz sem vínculo nenhum com ninguém, é só a gente mesmo, é só amigo de amigo, eu quero que perca o controle mesmo, de saber aqui de onde veio, não sei, não faço ideia de onde veio, você ficou sabendo e veio, eu quero que todo mundo possa fazer um pouquinho, porque acho que do pouquinho em pouquinho a gente faz um pocão, né? Maravilha. Muito obrigada, pessoal. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma Ação e Cidadania. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.